Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo, deusas e deusas maravilhosas, ao nosso Papo de Job de hoje, nessa segunda-feira. Lembrando que o Papo de Job vai acontecer toda segunda neste canal, a 12h12. E o nosso papo de hoje vai ser sobre autoconfiança e processos seletivos, né? Muitas vezes a gente fica muito preso no processo seletivo a currículo, né, a estudar para entrevista, e a gente deixa ali a desejar da autoconfiança, né, que é um pilar fundamental para que um processo seletivo ocorra de forma sustentável, de forma interessante, né, de forma que traga o resultado que você deseja, que é passar naquela vaga gostosa, aquela vaga que você merece, aquela vaga que você sempre sonhou estar, né, naquela grande empresa. Eu quero contar uma historinha para vocês de uma experiência que eu vivi com o processo seletivo, que vai enfatizar o porquê que a gente precisa falar de autoconfiança quando a gente está falando de processo seletivo. Na verdade, eu acredito que a gente tem que falar de autoconfiança para tudo que a gente deseja alcançar na vida, né? Independente se é um emprego em uma grande empresa, se é empreender, se é ser promovido, por que não? A gente sempre vai passar pela parte da autoconfiança, né? E a autoconfiança nada mais é do que se apropriar dos resultados que você já teve, se apropriar da sua história, se apropriar de quem é você, né? E quando a gente não se apropria, a gente não tem aquela autoconfiança, né? Então, resultados são sempre muito importantes quando a gente está falando de autoconfiança. Mas eu gostaria de contar uma história, como eu disse pra vocês, tá? O ano era 2018, eu tinha acabado de formar em Engenharia Florestal na Federal do Tocantins, né? Pra quem não sabe, eu sou maranhense, mas formei na Federal do Tocantins, que é um estado que fica abaixo do Maranhão, e formei em Engenharia Florestal nessa universidade. Dentro da universidade eu tinha feito milhares de coisas, né? Tinha feito iniciação científica, tinha feito projeto, tinha dado monitoria, enfim. Eu sempre fui aquela aluna que busquei aprender de tudo um pouco ali dentro da universidade, porque eu entendia que aquilo era muito importante pra mim, né? Era muito importante para o meu desenvolvimento ali de carreira, né? Beleza. Depois de sair da faculdade, inclusive, eu até trabalhei. Eu não tinha formado ainda, né, oficialmente, mas eu já tinha terminado as disciplinas e eu consegui até ser supervisora em uma empresa terceira, né, que prestava serviço para uma grande empresa que era que eu queria de fato entrar, né? Mas eu entendia que ali era um ponto importante para eu estar dentro do mercado de trabalho. Então, o que eu quero falar para vocês? Que eu fui a aluna que fiz de tudo um pouco e tinha ali um currículo, né? Tinha uma trajetória, tinha resultados, né? Em 2018 eu fui aprovada em um programa de formação de gestores florestais, um programa bastante renomado na minha área florestal, né? Bastante seleto também. O objetivo do programa é nos preparar para o mercado de trabalho, né? De uma forma a gerir e trabalhar em grandes empresas, e grandes empresas eram mantenedoras desse programa. Então acabava que a gente tinha uma alta aceitação desse programa por parte das empresas para uma posterior contratação. Então vamos recapitular, eu já tinha feito um monte de coisa dentro da faculdade, já tinha feito inclusive 2 estágios em empresas grandes, né, do setor, já tinha trabalhado como supervisor em uma terceira, florestal também, e tinha acabado de ser aprovado em um programa onde a taxa de aprovação, né, para grandes empresas era super alta, né? Beleza, o que eu pensava, Suzane? Falava, cara, tô com a bola pro gol, vou chutar, tá certo, com certeza eu vou passar em uma empresa, não é possível, né? E eu tinha uma expectativa bastante alta, né? Tinha acabado de formar e tinha muita experiência. E aí, né, se passou esse programa, a gente terminou ali a formação e aí fomos para a parte das entrevistas, né, desse programa, né, mandamos o currículo, né, conforme o figurino, e fomos para a parte das entrevistas, né, dessas empresas. Eu fazia entrevista na primeira empresa, uma empresa que eu já tinha trabalhado, que já me conhecia, que já tinha demonstrado interesse ali no meu perfil profissional, né, através de conversas. Fui para a entrevista dessa primeira empresa. Na entrevista dessa primeira empresa, primeiro, na verdade, foi a dinâmica, né? Então a gente passou por uma dinâmica. Nessa dinâmica, eu não cheguei nem para a entrevista. E aí eu fiquei,
Pô, como assim? Já trabalhei nessa empresa, tenho bagagem, né? Já tenho a cultura, eles já tinham demonstrado interesse em mim, por que eu não passei? Nem pra entrevista. Por que eu não fui nem pra entrevista, né? Alguma coisa... Ali foi o primeiro alerta de que alguma coisa estava acontecendo comigo, mas eu ainda não sabia que buraco que era, que eu tava... que precisava ali ser resolvido. E assim fiz, né? Não passei, fiquei triste. No outro dia, tinha outra entrevista, né? Aí a mesma coisa, dinâmica, foi currículo, dinâmica e depois entrevista. Para essa, eu ainda fui para entrevista, né? E não passei do mesmo jeito. E eu fui a primeira a ser chamada para essa entrevista. A empresa tinha um grande interesse em mim. Fui chamada para uma vaga que nem tinha sido exatamente a vaga que eu havia ali me candidatado, mas eles enxergaram um perfil em mim para essa vaga. E eu consegui cagar a entrevista. Literalmente, eu caguei aquela entrevista. Eu me lembro de detalhes, né? Em um outro momento eu explico pra vocês por que eu caguei esse processo seletivo, né? Beleza. Fui pra terceira, pra quarta, pra quinta, pra sexta. Fui pra várias entrevistas em grandes empresas. E eu não passava em nada. Não passava. E eu falava, cara, como assim? Eu via gente que tinha menos experiência de currículo, né, passar, né? Eu não conseguia mapear um problema comportamental, por exemplo. Eu não conseguia também, né, enxergar uma falta de perfil comportamental, né? Eu não tinha nenhum problema de perfil. Perfil não podia ser, porque foram muitas empresas, alguma eu ia ter perfil, empresas inclusive que eu já tinha trabalhado. Então não era perfil para vaga, né? Tinha de certa forma um autoconhecimento das áreas que eu gostava mais. O que estava acontecendo? Essa era a pergunta que eu me fazia todo dia. E aí fui para terceira, quarta, quinta, sexta, eu fiz 8 entrevistas num período de mais ou menos umas 2 semanas. E eu não passava em nada. Voltei para o Maranhão, né? Nesse período todo eu estava em São Paulo. Voltei para o Maranhão e voltei inconformadíssima. Vi todo mundo praticamente sendo contratada e eu não era contratada em nada. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E foi aí que eu fui estudar o que todo mundo faz. O que todo mundo faz quando não está passando num processo seletivo. Vai lá e estuda como melhorar o currículo e como melhorar na entrevista. E assim eu fiz. Estudei dia e noite estudando entrevista, estudando currículo e nada. E falo, gente, não sei mais o que eu faço. Eu cheguei num ponto de desespero que eu não sabia mais o que eu fazia. Já estavam 2 meses que o programa tinha acabado. Praticamente 90% dos alunos desse programa já tinham passado em uma empresa. Alunos que tinham muito menos experiências que eu naquele momento, né? Claro que não diminuindo nem aumentando nada, mas só contextualizando para vocês, tinham menos experiência em áreas do que eu e eu não conseguia passar. Alguma coisa estava acontecendo. Foi aí que eu decidi olhar pra mim. Foi aí que eu decidi olhar pra mim e falei, tá, se não é currículo, se não é entrevista, sou eu. Só pode ser eu. Alguma coisa eu estou fazendo ali que eu não estou conseguindo avançar, né? E aí eu descobri o mundo do autoconhecimento. Foi aí que eu comecei a entender sobre os meus comportamentos, foi aí que eu comecei a entender sobre como a minha história influencia, foi aí que eu comecei a entender sobre como eu não sentia que merecia ter um trabalho numa grande empresa. Foi aí que eu comecei a entender como que pra mim eu não estava preparada, mesmo tendo muitos resultados, na minha cabeça ainda faltava sempre alguma coisa. Vocês já tiveram a sensação de que mesmo você fazendo de tudo, sempre falta alguma coisa? Eu não conseguia me apropriar dos meus próprios resultados. E, consequentemente, eu não conseguia passar isso durante uma entrevista. Consequentemente, eu ficava nervosa durante uma entrevista. Consequentemente, alguma pergunta que falava sobre a minha história, algum ponto que eu não conseguia ainda absorver e entender, eu ia lá e via aquilo como um ponto fraco e desandava a minha entrevista, né? Porque naquele momento eu batia de frente com crenças que eu tinha. De que eu não era capaz, de que eu não conseguia, de que eu precisava de mais, de que não era suficiente, de tudo que eu fiz, eu dei sorte. Por muito tempo eu pensei que as coisas que eu conseguia era por sorte.
Eu esquecia daqueles momentos que eu ficava até tarde estudando. Eu esquecia daqueles momentos que eu ia dentro na porta lá do estágio, ligando lá, moça, quero um estágio, me arruma um estágio. Eu simplesmente esquecia disso quando eu estava dentro de um processo seletivo. E é por isso que eu tô aqui falando pra vocês que não adianta você estudar só currículo e você estudar entrevista e se preparar pra isso se você não tiver autoconfiança. Se você não se apropriar da sua história e dos seus resultados. Porque na hora que você entrar pra fazer a entrevista, em qualquer pergunta que você duvide, mesmo que seja um pouquinho do seu resultado, você vai ficar nervoso, você vai gerar ruído, você vai falar coisas que você não deveria falar. E o entrevistador, o recrutador, ele é especialista em pegar ruídos. Ele tá ali, ele é treinado pra saber se você está falando a verdade ou não. Pra saber se você tem confiança ou não. E querendo ou não, gente, é muito importante que a gente contrate pessoas com autoconfiança. Um funcionário com uma confiança baixa é ruim pro processo. Porque a confiança baixa desencadeia uma série de coisas, né? Desencadeia, por exemplo, né, uma falta de proatividade. Uma confiança baixa desencadeia, por exemplo, uma falta de atenção, uma falta de protagonismo. E tudo isso são coisas que a empresa necessita para que ela continue ali se desenvolvendo. Então, você ter autoconfiança dentro de um processo seletivo não é só importante para você conduzir ele de forma interessante, como também é importante para que a empresa contrate uma pessoa, um profissional confiante. Né? Não adianta você ter um currículo extenso, ter horrores, eu tenho MBA, eu tenho mestrado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você não conseguir se apropriar dos seus resultados. Você não conseguir ter confiança, bater no peito e falar assim, eu que fiz isso aqui. Esse mérito é meu. Eu que puxei. Eu que fui. Vocês querem ver um exemplo de como que a autoconfiança me virou o meu jogo no meu último processo, que foi o processo que eu passei em uma grande empresa? Inclusive, eu passei na maior empresa de celulose do Brasil. E uma das maiores empresas de celulose do mundo. Foi essa empresa que eu passei, depois que eu entendi o jogo da autoconfiança. É claro que o meu currículo poderia ter problema? Claro que tinha. É claro que a minha entrevista tinha problema? Tinha muita. Mas tudo era desencadeado de uma falta de confiança. Né? Então, por isso é muito importante atrelar todos esses 3 pilares. Né? Um exemplo de como eu me apoderei da minha autoconfiança e mudei meu jogo dentro de um processo seletivo. Quando eu fui contar a minha história, né, que foram me perguntar sobre coisas que eu fui protagonista, e isso sempre foi muito meu, né, ser muito, avançar muito nas coisas, mesmo que ninguém esteja fazendo, eu vou lá e faço, sempre foi muito, muito meu isso, né, só que eu nunca levei isso para nenhum processo seletivo, para esse eu levei. Aí me fizeram uma pergunta lá dentro do processo seletivo. Me diga uma vez que você realmente tomou a frente, foi protagonista, agiu, né, de forma que trouxesse um bem ali, né? Me fale um resultado positivo seu, né, de um comportamento de protagonismo. Pois bem, eu não me lembrava em nenhum processo seletivo, nunca tinha mencionado em nenhum processo seletivo, e nesse eu mencionei que quando eu entrei nesse programa de formação de gestores, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: seria legal se a gente tivesse uma camisa, né? Uma camisa pra gente guardar de recordação do processo. É um programa muito importante, né? Então, vamos mandar fazer uma camisa pra gente? Percebe como é uma coisa simples? Mas eu fui lá, mandei mensagem no grupo, né, que a gente tinha montado, não conhecia ninguém ainda, porque a gente não tinha começado o programa, e esse programa é um programa que pega pessoas do Brasil inteiro. Falei, galera, e se a gente tiver uma camisa, né, pro PGF e tal, ia ser massa. Aí, beleza, galera gostou, né? Isso não fala só sobre protagonismo, fala também sobre, por exemplo, a minha competência, minha habilidade de convencer, né? Galera gostou da ideia, fui lá, procurei a empresa, e eu tava no Maranhão, veja bem, tava no Maranhão e tendo que procurar uma empresa para camisas, para fazer camisas em São Paulo. Procurar uma empresa, ver se dava tempo, porque faltava um mês só para o programa começar. Procurar que cor que ia ser a camisa, desenhar o slogan, tudo eu fiz, tudo eu puxei. E que dia foi que eu mencionei isso em alguma entrevista? Nenhuma entrevista eu tinha mencionado isso. E isso impressionou muito os recrutadores. Impressionou muito, falou, nossa, realmente, ela tem ali essa questão do protagonismo. Né? E eu sei disso porque eu recebi o feedback da entrevista que eu passei, do porquê eu passei. Né?
E você acha que se eu não tivesse trabalhado a questão da autoconfiança, trabalhado a questão do protagonismo em mim, trabalhado aceitar a minha história, você acha que eu tinha mencionado isso? Sabe como que uma pessoa, quando menciona, né, que tem baixa confiança, quando menciona alguma coisa que ela fez, sabe como é que ela costuma mencionar no processo seletivo? Ela fala bem assim, ó. Um exemplo de quando eu fui protagonista foi quando eu fiz a camisa do PPGF. E aí eu tive a força de vontade e a iniciativa de fazer essa camisa. E morre aí. Isso não encanta. Isso parece que você tá querendo esconder aquilo que você fez. Isso me gera ruído. Eu começo até a desconfiar se isso é verdade. Agora, olha a diferença de quando você fala, olha, quando eu ia começar o curso, eu percebi que a maioria das turmas tinham camisa, né? E eu achei que era interessante que a nossa turma, né, também tivesse camisa. E aí eu propus isso dentro de um grupo de WhatsApp, né, para entender se o pessoal realmente gostaria disso. Depois que eles me falaram que realmente gostava, eu fui atrás de uma empresa lá em São Paulo, enquanto eu ainda estava no Maranhão, decidi cor, decidi logo, agilizei tudo e quando chegou no dia do PPGF, todas as camisas já estavam entregues. Isso é um resultado que convence. Isso é um resultado com autoconfiança. Isso é um resultado que a pessoa se apropriou, ela não se tremeu quando ela falou isso. Ela não ficou com aquele sentimento de, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Nossa, eu tô me achando tanto. Esquece isso. Esquece esse negócio de, ai, é porque eu tô me achando tanto. Pega essa humildade falsa e enterra, porque ela te destrói dentro de um processo seletivo. Eu não estou querendo dizer pra você ser arrogante, é totalmente diferente de uma humildade falsa. Totalmente diferente. Não é pra você ser arrogante, mas que você se aproprie daquilo que você fez. Seja íntegro para se apropriar daquilo que você fez, não daquilo que você não fez. Mas o que você fez, se aproprie. Se aproprie. Se você ajudou dentro de um processo, de um programa, né, de mentoria, se você ajudou dentro de um projeto de pesquisa, né, se aproprie. Se aproprie disso. Eu colaborei, eu estava lá. Eu fiz aquilo, aquele resultado também é meu, eu também fiz parte. Todo mundo que veste a camisa. Quem não tem coragem de se apropriar dos próprios feitos, fica passivo no trabalho. Ninguém gosta de trabalhar com gente passiva no trabalho. Que, ai, tal fulano que fez. Ai, talvez eu faça. Ai, eu vou tentar. Isso é ruim pro profissional. E quando você desenvolve a autoconfiança para você entrar em uma grande empresa, você já entra com o pé direito. Você começa a tornar daquilo um hábito. A tua postura dentro do trabalho vai ser essa. E assim você não só entra, como você entra bem. Você entra, por exemplo, tendo coragem de negociar um salário. Tem gente que não negocia salário. Não negocia. Vem, traz a proposta. Às vezes a proposta não está condizente com o que ela quer. Ela fala, tá bom. Você perde credibilidade quando você faz isso. E tudo é fruto da autoconfiança. As pessoas vão te tratar da forma como você mostra para elas que elas têm que te tratar. Se você não se apropria do teu espaço, das tuas histórias, das coisas que você conquistou, as pessoas vão fazer a mesma coisa com você. Inclusive, a tendência é que elas te passem a perna, se você topar com gente mau caráter. Elas ainda te passam a perna, porque elas não sentem que aquilo é teu. Você não se apropria. Você não toma aquilo pra si. Você não fala, não bate no peito e fala, esse resultado é meu. Ué, se não é seu, é de quem? Não é de ninguém, é de quem quiser fazer, pega aí. Quem nunca viveu isso dentro do trabalho? De estar começando um trabalho e tudo, e uma pessoa ir lá e sei lá, dar continuidade no teu trabalho, e aí tu fica, tá bom. É porque ele continuou. Por que ele continuou? Ele era a pessoa mais adequada pra continuar? Se sim, ok. Posso ajudar? Não, fazia sentido pra mim que ele continuasse? Fazia sentido pra empresa que ele continuasse o meu trabalho? Talvez sim. Mas quando não é o caso, é falta de autoconfiança. É falta de se apropriar dos próprios resultados. E uma oportunidade pra você, né, que tá aí num processo, tá procurando emprego, tá passando por essa fase de processo seletivo, a melhor ferramenta durante a procura de processo seletivo para se apropriar dos seus resultados se chama, sabe o quê? Currículo. Currículo, pra mim, ele é terapêutico. Chega, eu me arrepio, gente, ó.
Currículo, pra mim, é terapêutico. Um currículo bem feito. Se for um currículozinho não apropriado, trabalhei no instituto tal de janeiro a fevereiro de 2015. Não, isso não é um currículo. Isso não tá falando nada. Você tá jogando uma informação. Isso não é um currículo. Um currículo apropriado, ele traz resultado. E só coloca resultado naquela carta pra mandar pra um monte de gente, sabendo que depois você vai ter que, muitas vezes, ser questionado por aquilo que você colocou no seu currículo. Só faz isso quem tem autoconfiança. Quem não tem autoconfiança não tem coragem de colocar seus resultados. E quando coloca bem esdrúxulo. Coloca, fiz isso. Ganhei tanto. Prêmio tanto. Ele não coloca, quem não tem autoconfiança quando vai construir o currículo, não tem coragem de nem se colocar presente no currículo. O currículo é todo genérico. É tipo assim, trabalhou, é outra pessoa falando de você. Trabalhou em tal lugar. Exerceu tal coisa. Não, ele não fala, liderou tal coisa, puxou tal coisa, foi responsável por tal coisa, iniciou determinada coisa. Ele não utiliza esse tipo de verbo que traz ele como protagonista. Quem não tem autoconfiança não consegue fazer um currículo bem feito. Não consegue. Não consegue. Não se apropria das coisas que fez, dos resultados que fez. E quem não tem autoconfiança, quando chega na entrevista, é destruído. É destruído. Sai esgotado. Você precisa ser a pessoa mais confiante de todas. Meu Deus, essa pessoa ela é confiante demais. Se botar uma asa aqui nas costas dela, capaz que ela sai de um prédio e voa. De tão confiante que ela é. Você precisa ser essa pessoa? Não. Você não precisa ser, o top 10 da autoconfiança. Porque a autoconfiança é um processo de construção. Você só precisa estar no caminho para construí-la. Conforme você vai fazendo um processo, fazendo outro processo, fazendo outro, pensa que não, você já se apoderou daquela tua história de uma forma que você está contando no elevador. Fala, nossa, consegui um resultado excelente no meu trabalho, tudo, a gente fez tal coisa, junto com a minha equipe, consegui esse resultado. Quem tem autoconfiança começa a fazer isso. Fala como se fosse normal, porque, gente, a gente veio pra cá, não foi pra viver à sombra de ninguém, foi pra gerar nossos frutos. A gente tá vivendo pra gerar frutos. E quando uma planta ela não se apropria do fruto, não tem por que ela ter. Sabe? É aquela questão da causa e consequência mesmo. Se eu não me aproprio dos meus resultados, por que eu vou ter resultado? E você começa a pensar isso. Não é a mão divina que faz isso por você, não. Não é a mão cruel, alguma coisa, outras. Não, é você. Se você não se apropria do seu resultado, qual é o motivo que você tem para acordar de manhã cedo e trabalhar para ter mais resultado? Não é seu. Você não enxerga aquilo como uma vitória, como uma conquista. Não tem porquê. E aí, pouco a pouco, a sua motivação vai lá embaixo. Aí você tenta processo seletivo uma vez, 2, 3, na terceira você não tenta mais. Você fala, não é pra mim. E aí culpa o terceiro, culpa a empresa, fala que é porque só passa com network, fala que é porque não é pra mim, não tô preparado, e vai inventando um monte de desculpa porque você não consegue continuar. Porque você não se apropria dos seus resultados, você não sente que merece um emprego em uma grande empresa. Se você não sentir no seu coração que você já trabalhou pra isso, a chance é que você não consiga. E às vezes você vê aquele colaborador que tem menos experiência que você, aquele seu colega que, sabe, fez tudo nas coxas, faz tudo nas coxas, galgando oportunidades. Porque esse cara muitas vezes tem mais autoconfiança que você para vender o pouco de resultado que ele teve. Mas o pouco de resultado que ele teve com a autoconfiança foi mais importante para a empresa. A empresa viu mais potencial naquele comportamento do que em você, que tem um currículo desse tamanho e não consegue vender, não consegue falar sobre ele, não consegue falar sobre os resultados. Sabe? Engatei, hein? Engatei a primeira. Vamos ver como é que tá o chat. Ó, Thiago falou que já perguntaram a mesma coisa. Deve ter sido sobre proatividade. Dani, você é uma fada que ajuda a gente a melhorar a nossa autoconfiança. Sou prova disso. Dani, um beijo. Dani é minha aluna. Um beijo, querida. Um prazer ter você aqui. Então, pessoal,
Não adianta a gente ficar na internet procurando como fazer um bom currículo, como fazer uma boa entrevista, se a gente não consegue fazer uma base, se a gente não consegue sustentar aquilo, né? A gente não consegue construir uma casa sem uma base. A mesma coisa acontece para conseguir um emprego, um bom emprego. Não é qualquer emprego não, qualquer emprego não é aqui o seu lugar. Você não quer qualquer emprego. A deusa que tá aqui comigo, ela não quer qualquer emprego. Ela quer um bom emprego. Um emprego que a respeite, um emprego que a valorize, um ambiente de trabalho que ela possa crescer e se desenvolver. É isso que ela quer. E para toda grande conquista, exige um grande esforço. Exige uma grande dedicação. Então, para toda grande conquista, existe alguém grande. E alguém grande se apropria dos seus resultados. Não existe, você não consegue pensar em uma pessoa que na sua cabeça é grande, né, vamos dizer assim, é grande, é uma pessoa que, nossa, realmente, sem que você lembre dos resultados dela, sem que você lembre dos frutos dela. Isso acontece até dentro da própria faculdade. Aquele cara que você fala assim, nossa, ele é foda. Esse cara é, top. Geralmente é o cara que tira nota melhor, ou aquele cara que consegue, né, participar de projetos de pesquisa, ganhar prêmios. É resultado que te faz ter percepção. A autoconfiança é percepção. Ai, Suzane, mas eu não tenho resultados. Como que eu vou ter autoconfiança? Tem sim. O público que eu falo aqui são, no geral, engenheiras graduadas. Isso já é um resultado por si só. Ou você acha que é fácil passar 5 anos dentro de uma faculdade, muitas vezes sendo sustentado pelo próprio pai? Você acha que é fácil para um ser humano ser sustentado pelos próprios pais? Você acha que você, só porque é mais nova, você não tinha vontade de comprar suas coisas, de ter o seu próprio dinheiro, de não ter que ligar pro seu pai para completar dinheiro de aluguel? Você acha que é fácil? Não é fácil não. Quer ver quando você começar a ganhar dinheiro, quando você começar a parar de depender dos seus pais, como vai ser? Pergunta se é fácil para uma pessoa que ganha dinheiro hoje, que tem o seu salário, que é independente, ligar pro pai e pedir dinheiro. Não é fácil não. A gente tem necessidade de independência, a gente gosta disso. A gente gosta de trilhar o nosso próprio caminho. Sabe por que a gente gosta? Porque é natural. O ser humano não nasceu para viver na barra de saia da mãe e do pai. O ser humano nasceu para explorar, viver e ter os resultados, ter os frutos dele. Então não é fácil. Só o próprio fato de você ter terminado uma graduação ou estar prestes a terminar já é um grande resultado. Quantas vezes eu não me apropriei disso? Eu fiz uma faculdade num local que era longíssimo de uma base florestal. A base florestal mais próxima que a gente tinha 800 quilômetros. Era 800 quilômetros, não é um negócio que eu podia pegar um busão e ir voltar para fazer uma aula prática. A gente não tinha isso na nossa faculdade. E você acha que eu não usei isso como narrativa quando eu entendi o poder da autoconfiança? Eu entendi, sabe por quê? Porque eu tive coragem de bater no meu peito e falar assim, mesmo com toda essa dificuldade de uma base florestal, eu fui para São Paulo, nunca tinha ido, uma menina do Maranhão, nunca tinha ido para lugar nenhum direito, fui morar em São Paulo sem saber nem como é que ia fazer, sem dinheiro. E fui lá. Isso é resultado, gente. Isso fala mais sobre você do que a tua planilha que você construiu. Ah, mas é porque eu construí uma planilhinha e é o meu resultado. Será que é só isso? Será que não tem mais nada? Será que nada mais na tua história importa? Fala mais sobre você. Com quem você quer conviver? Uma pessoa que virou pra você e falou assim, ah, mas é porque eu já fiz várias planilhas e assim, os PowerPoints super top. Ou uma pessoa que vira e fala, cara, no momento que eu não tinha visão pra nada, eu fui lá e continuei. É essas pessoas que a gente quer estar perto. O recrutador é a mesma coisa. A empresa é feita de pessoas. Tem um CNPJ por mera formalidade. Mas o que compõe uma empresa são CPFs, pessoas. Isso compõe uma empresa. E as tuas atitudes compõem o profissional que tu vai ser. Entende? Por isso que a autoconfiança é muito importante. Se você não tem ela, não adianta. Você pode ter o melhor currículo, você pode ter a melhor entrevista. Pode ser o papa te colocar e falar assim, vai lá que eu tô te indicando pra essa entrevista. Só se o cara for muito religioso e quiser fazer uma fezinha com o papa. Só que você tem que lembrar que depois que você entra, tem todo um processo. Não é só entrar. Depois que entra, faz o que quando você não tem autoconfiança?
Que resultado, que fruto. Se você não consegue se apropriar dos frutos da tua faculdade, da tua trajetória até aqui, mesmo que foi numa pequena empresa, mesmo que foi na empresa do tio. Eu tive uma aluna maravilhosa, Taíla. Ela não se apropriava de algumas coisas dela porque algumas coisas ela tinha feito no trabalho da mãe. E daí? Ela podia não ter feito, certo? A mãe dela obrigou ela a fazer? Provavelmente não. Pelo que eu conversei com ela, não. E nem por isso. No momento que ela virou a chave, quando a gente estava trabalhando junto, falei, cara, não é porque você trabalhou na empresa da sua mãe que você não fez coisas brilhantes. Do mesmo jeito, pelo contrário, eu acho que te traz até mais comodidade quando você trabalha para os seus pais. Te traz até mais comodidade. Você pode até ser mandado embora, mas a chance é um pouco menor ali. E mesmo assim, a pessoa trabalhando para a mãe, trabalhando para o pai, trabalhando para o tio, conseguiu ter resultado, conseguiu fazer alguma coisa acontecer, pô, isso fala muito sobre a pessoa. E se você não se apropria desse tipo de atitude que você teve ao longo da sua carreira, você não vai conseguir demonstrar autoconfiança. Você não vai conseguir se apropriar de outras, sabe? É importante. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Lembrando que toda segunda-feira a gente vai ter esse encontro pra sacudir mesmo. O Job Class é toda quinta, lá no YouTube. E esse encontro que a gente tem aqui, que é o Papo de Job, é toda segunda aqui. Todos eles às 12h12. Se você tá me vendo no YouTube, te convido a ir lá no Instagram e me seguir. E se você já tá no Instagram, continue aqui que a gente vai ter sempre muitos papos. E se você quiser acompanhar também no YouTube, meu canal Suzane Leal também está lá pra gente falar mais sobre processo seletivo, sobre carreira, sobre empresa, sobre construir aquilo que você quer e que você também merece, tá? Um grande beijo, deusas. Vamos almoçar, se cuidem. Até mais.